Era uma vez. Hoje eu vou contar uma história de uma das mais famosas contadoras de histórias. E aí, já sabe? Não? Hoje eu vou contar uma história que vem lá do Oriente, lá das Arábias. Vou contar uma história de Sherazade. Plim, plim, plim. Essa história começa assim. Era uma vez uma linda moça chamada Sherazade. Ela tinha uma irmã mais nova chamada Duniazade, e viviam felizes num reino. Neste reino tinha um sultão Shahriar. E esse sultão, certa vez, casou-se com uma jovem, mas ele foi traído por ela. Então, revoltado com a traição, mandou matá-la. E então, ele decidiu que sempre casaria-se com uma nova noiva e, após a noite de núpcias, mandaria matá-la também. E assim foi. Todas as moças do reino começaram a se esconder, porque tinham medo. E o responsável por recrutar as novas pretendentes do sultão Shahriar era o grão-vizir, pai de Sherazade Duniazade. O grão-vizir estava desesperado, porque não tinha mais moças no reino disponíveis para casar com o sultão, porque sempre ele se casava e mandava matá-la no dia seguinte. Ele se casava e mandava matá-la no dia seguinte. Então, Sherazade teve uma ideia. Falou com seu pai que queria se casar com o sultão. Seu pai achou o cúmulo aquela história, onde já se viu, ele não queria perder a filha, mas isto fazia parte dos planos de Sherazade. E ela contou para o pai que ela tinha um plano para se casar com o sultão. E lá foi. Sherazade casou-se com o sultão Shahriar e foram para o quarto. No meio da noite, escutou uma batida na porta. Toc, 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 toc. Ah, era sua irmã, Duniazade, que ela já tinha combinado com a irmã. E ela falou para o sultão: "Oh, sultão, essa é minha irmã mais nova, é minha irmã caçula, Duniazade. Ela gosta que eu conte histórias. Eu adoro contar histórias. Como essa será a minha última noite, essa será a minha última história para Duniazade." O sultão, sem saber o que fazer, acabou aceitando aquela situação. Então, Sherazade começou. Era uma vez. E ela começou a contar uma história muito interessante. E as histórias delas eram longas. E dentro daquela história tinha uma outra história. E dentro daquela outra história tinha uma outra história. Quando de repente o sol nasceu. E quando o sol nasce, é o momento dos árabes fazerem oração. Não se sabe ao certo se o sultão ficou interessado na história ou na própria Sherazade. O fato é que ele permitiu que ela ficasse mais uma noite viva para terminar a história. Passou-se o dia e quando começou a noite, Sherazade continuou a história. Mas a sua história era tão interessante e aquela história dentro de uma outra história, que dentro de uma outra história. E essas histórias foram se transformando em noites, noites após noites. E foi aí que depois de 1001 noites, a Sherazade sobreviveu. Sim, ela conseguiu sobreviver com a arte da palavra, porque a palavra tem poder. Então, a partir de agora, convido a vocês a contarem histórias. Comecem comigo com Era uma vez. Plim, plim, plim. Essa história chegou ao fim.